Bom, dando sequência à nossa sessão, dia 2 de junho, após o retorno do intervalo, passamos para o número 17 da pauta. Não, desculpa. Olha, o 16, o 17 e o 18 da pauta foram retirados de pauta, tá? Então, agora passamos para o número 19, que o relator é o conselheiro Caio. Aliás, conselheiro Caio, iniciando aqui na Câmara Superior, presidente da sessão, primeira... muito bem-vindo. Obrigado. É a primeira relatoria na minha 12ª sessão, né, na Câmara Superior. Aí, é um momento importante. Exatamente. Aí, pode começar, então. Obrigado. Eu acredito que o voto já está na pasta, processo de vocês. O título do voto é Guimarães. Eu só peço licença que o meu voto está abrindo. Pois bem, só um segundo. O que a gente tem aqui é um recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional contra acórdão proferido pela 8ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes, em sessão de março de 2006, que acabou sendo complementado por acórdão de embargos de declaração, no sentido de dar provimento parcial a recurso voluntário apresentado pela contribuinte, apenas para reconhecer a decadência da CSLL referente ao mês de julho de 96. Então, eles interpretaram que o fato gerador foi mensal, então foi uma decadência parcial do lançamento, única parcela procedente do recurso voluntário. Em resumo, a contenda tem como objeto uma exação de CSLL do ano calendário de 96, apurada, né, saldo devedor só nos meses de julho e outubro, lançado em face da contribuinte pela constatação em revisão de declaração de que ela teria compensado bases de cálculo negativas acumuladas em limite superior aos 30% legais. Então, eu já registro que o celeuma nesses autos, ainda que a matéria de acusação do fisco seja a compensação indevida, a matéria controversa é a decadência. Então, eu trago aqui um excerto do relatório da turma ordinária para melhor fundamentar. Como a gente vê, a DRJ negou provimento à impugnação apresentada pelo contribuinte, mantendo integralmente o auto. E, nesse sentido, veio ao CARF que prolatou o acórdão ora recorrido, dando esse parcial provimento apenas para reconhecer a decadência. A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou embargos apenas para correção de erro de fato, na menção do ano dos fatos geradores, que constou dos votos 93, quando na verdade era 96, de acordo com a ementa, aquele caso clássico de contraditoriedade, vamos dizer, né, erro de fato no próprio acórdão. E posteriormente a própria Fazenda Nacional também interpõe recurso especial, demonstrando a suposta existência de divergência jurisprudencial, já dentro de um cenário, né, da portaria 256, do final de 2009, e depois dessa demonstração da existência de divergência, ela requer exatamente a aplicação do artigo 173, inciso 1º, para o cômputo da decadência, pois no seu entender e nas suas demonstrações, não teria havido o adiantamento necessário do tributo, o pagamento espontâneo dessa CSLL naquele período, para atrair a regra do 150, parágrafo 4º. Processado, esse recurso especial da Procuradoria, ele foi integralmente admitido através do R-despacho, e no qual ficou muito clara a matéria a se tratar, que seria a questão da aplicação do artigo 173.1, na medida que não teria havido recolhimentos. Cientificada, a contribuinte não ofertou contrarrazões, sendo em seguida o processo sorteado para esse conselheiro. Presidente, esse é o relatório. Pode passar para o voto. Ok. Em relação à admissibilidade, reitera-se a tempestividade do recurso especial da Procuradoria, antes já reconhecido em despacho de admissibilidade, e considerando a data da sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo artigo 67 do anexo 2 da portaria 256 de 2009.
Conforme relatado, o contribuinte, ora recorrida, não se insurgiu contra o recurso especial do procurador. Assim, considerando tal circunstância, e uma simples leitura do acórdão CSRF 0202-288 de abril de 96, trazido como paradigma singular para essa matéria admitida de decadência, fica evidente a notória divergência com o entendimento estampado no acórdão recorrido. Arrimado também na hipótese do parágrafo 1º do artigo 50 da 9784, entende-se por conhecer o apelo interposto, já reiterando aqui também os termos do despacho de admissibilidade. Ok? Eu vou passar o mérito, presidente. Acho que alguém tem. Pode continuar, que aí a gente resolve no final da votação. Pode continuar. Perfeito. Uma vez conhecido parcialmente o recurso especial posto pela Procuradoria, passa-se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja a regra para a contagem do prazo decadencial da CSLL, na hipótese da inexistência de pagamentos antecipados por parte do sujeito passivo. Alega recorrente que, ainda que o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, regule a caducidade dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, não, que hoje eu não vou falar. É necessário haver... É necessário... Só um minutinho. Tem alguém com o microfone ligado. Eu acredito que é a doutora Viviane. Não? Foi? Tá, já. Pode continuar, doutor Cássio. Imagina, alega recorrente que, ainda que o artigo 150, parágrafo 4º, regule a caducidade dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é necessário haver o pagamento prévio ao ser homologado para a devida incidência de tal norma. Demonstra que, nos próprios termos da motivação do lançamento de ofício, estaria registrada lá a ausência do pagamento de CSLL. Ele remete especificamente a uma folha pontual dos autos, não sendo, nesse sentido, uma alegação genérica. Então, com base nessa constatação, dever-se-ia aplicar o artigo 173, inciso 1º do Código Tributário, e não 150, como entendeu a turma do CARF lá em 2006. Lembrando que 2006 é antes do recurso especial 973-733, que inclusive é um dos argumentos da Fazenda, no momento da sua interposição, já tinha sido julgado esse repetitivo pelo STJ. Pois bem, ainda que a Procuradoria não proceda a uma demonstração específica de que durante todo o ano do calendário de 96 houve a inadimplência da CSLL pela contribuinte, afirmando apenas, no seu recurso que, abre aspas, o contribuinte incorreu em compensação de base de cálculo negativa de CSLL em limites superiores aos permitidos em lei, 30%, fecha parênteses, gerando um crédito que não foi adimplido, e no final concluindo que trata-se de típica situação em que o contribuinte não antecipa os tributos recolhidos, fecha aspas, fica certo que, no caso, realmente, conforme essa remissão feita no apelo dele, depende-se do auto de infração, como elemento já presente nos autos, e no próprio termo de verificação fiscal, inclusive em documentos trazidos pelo próprio contribuinte em impugnação, que sequer houve apuração de saldo positivo de CSLL efetivamente devido naquele ano. E, inclusive, no próprio mês de julho de 96, teria sido informado ao fisco nas suas declarações que a apuração sequer foi de saldo positivo, mas sim base de cálculo negativa da CSLL. Então, nessa esteira, considerando essa constatação, essa alegação da Fazenda, e constatação por este conselheiro dos elementos previamente já existentes nos autos, a arguição recursal da Fazenda Nacional acaba por efetivamente amoldar-se ao entendimento desse conselho, que naturalmente está alinhado por estar submetido regimentalmente ao teor da decisão alcançada pelos excelentíssimos ministros do STJ, no RESP 973-733, de que o recolhimento do mesmo tributo objeto do crédito exigido por lançamento de ofício, no mesmo período abrangido, bastaria para configurar, então, esse recolhimento a ser homologado, de modo que atrai a regra do 150, e caso contrário, exatamente como alega a Fazenda, demonstra, uma vez esse recolhimento prévio, prevalece a regra geral do artigo 173.1. Então, ilustrando, eu trago um julgado muito recente, o mais recente da nossa turma, publicado dia 26 de fevereiro, de relatoria da doutora Viviane, que exemplifica muito bem esse entendimento já muito sedimentado no CARF. Fez-se que, mesmo conferido a contribuinte o direito processual de apresentação de contrarrazões, a mesma não exerceu tal prerrogativa, não restando nenhum elemento para refutar as demonstrações trazidas a esse nobre colegiado junto à tese da Fazenda Nacional.
E mais do que isso, todos os elementos de provas e indícios já presentes nos autos, que eu acho, porque eu estou fazendo tanta questão de enfatizar isso, porque existe aquela discussão de como, na época do recurso voluntário, ainda não existia esse julgamento em sede de recurso repetitivo do STJ, alguém poderia dizer, olha, não houve preocupação do contribuinte em fazer uma contraprova específica de que houve ou não pagamento. Mas como eu estou trazendo aqui, existem duas questões. Ao contribuinte foi dado o direito de resposta em cima da matéria, então ele foi intimado, ele poderia trazer em contrarrazões uma demonstração de que existe prova de pagamento nos autos, ou trazer, eventualmente, excepcionalmente, uma nova prova que seria discutida, mas não é o caso, porque ele prevaleceu totalmente silente. E mais do que isso, agora retomando o meu voto, todos os elementos de prova e indícios já presentes nos autos, desde o início da contenda, relativos à apuração, constituição e recolhimento de tributos, sejam esses elementos produzidos pelo físico ou pela própria contribuinte, nas suas defesas, confirmam a ausência de pagamento da CSLL, tanto no mês específico de julho, ou especificamente em relação a todo o ano calendário. Ilustrando e comprovando, confira-se a folha, aqui que eu ponho no meu voto, do recibo da declaração de rendimentos do exercício de 97 da contribuinte, onde a única apuração constante, ou seja, que não zerada, referente à CSLL devida no ano inteiro de 96, são negativos R$ 972,14, ocorridos precisamente no mês de julho, que foram, então, o objeto de reconhecimento do alcance pela decadência no entendimento recorrido. Então, eu colaciono aqui no meu voto o resumo da apuração do contribuinte. Vocês podem ver que CSLL ele só teve base de cálculo negativa no ano inteiro. Posto isso, não há notícia ou qualquer indício de que há erro na declaração do contribuinte, ou mesmo sua retificação, e não se pode presumir como falsas as informações lá constantes. Muito pelo contrário, as informações constantes em DIPJ têm total presunção de legitimidade, inclusive a favor do contribuinte, se for o caso, enquanto inexistente outro elemento que afasta a sua veracidade. E eu trago aqui o acórdão 1402-3825 de minha relatoria, que eu abordo mais profundamente essa questão da presunção de legitimidade das informações de DPJ, tanto a favor ou contrário à pretensão do contribuinte. Igualmente, como mencionado no apelo fazendário, observando as informações do TVF e os cálculos da autuação, fica claro que não houve, por parte da fiscalização, a detecção de qualquer pagamento de CSLL pela contribuinte no ano de 96. Apenas, como dito, a compensação dos saldos apurados em julho com base de cálculo negativa acumulada. Diante disso, repita-se os únicos elementos de prova existentes sobre a questão da inocorrência de pagamentos dessa contribuição no período, corroboram integralmente a pretensão recursal da Fazenda Nacional. Não obstante, por tal motivo, não se mostra processualmente viável ou mesmo razoável a realização de diligência a ser espontaneamente determinada por essa instância especial de jurisdição, para buscar elementos que refutem as informações e fatos que efetivamente dependem-se dos elementos de prova já existentes no feito. Assim, e por se tratar de tema submetido ao artigo 62, parágrafo 2º do RICARF, de uníssono na jurisprudência acima já exemplificada, entende-se por estar devidamente fundamentada a procedência das alegações da inocorrência de decadência, conforme contidas, no recurso especial. Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional para, no mérito, dar-lhe provimento, estabelecendo o crédito tributário cancelado referente a CSLL, abre aspas, apurada no mês de julho de 96. É isso, presidente. Bem, doutor Caio. Doutor André, já está em condições de votar? Microfone. Assim. Só um instante. Ixi, o microfone está ligado, André. Eu acho, presidente, acho que você consegue fechar o microfone dele. Não, ele fechou, já fechou. Vai guardar. Tá,
Tainá, melhor para a gravação, um instantinho. Ah, não, já voltou, não precisa parar não, pode continuar. Ok. Pronto, doutor André. Tá picotando. Eu vou desligar. Não, Zé, fecha o microfone. Todos, pronto. Todos me ouvindo? Tá. Acompanho o relator, mais ou menos. Acompanho o relator, tá? Só expressando ao relator que no que tange a questão da decadência, não obstante aí o 62, parágrafo 2º do Ricardo, o colegiado aqui, ele tem várias interpretações, tá? A respeito do repetitivo, nós temos aqui a teoria da atividade, nós temos aqui a interpretação de que apenas um pagamento, estritamente, poderia estar alterando ali o prazo decadencial, ou ainda que a declaração prévia, além do pagamento, uma declaração prévia de débito, aí, com efeito de confissão de dívida, também poderia estar alterando esse prazo, tá? Então, assim, nesse caso aqui, não obstante a determinação regimental, o repetitivo comporta uma série de interpretações, tá? Mas no caso concreto, certo? No caso concreto, acompanho o relator até, entendo aqui, sou da linha do pagamento, que a existência de pagamento ou de uma declaração prévia de débito, desde que com efeito de confissão de dívida, ela teria aí esse condão de alterar deslocar o prazo decadencial, mas no caso que, como é relatado, você colocou aí, foi apurado ali um resultado negativo, não há notícia de declaração, né, de nenhum tributo e tampouco de pagamento. Então, acompanho o relator. Doutora Lívia, a senhora pediu para falar e já pode votar também. Tá, é só uma observação, 96, até 97, a DI e a RPJ tinha efeito de confissão de dívida. Então, a gente está tratando de uma declaração que tem efeito de confissão de dívida, sim. Por isso que, só para colocar, eu sei que a senhora é da teoria da atividade, mas nesse caso aqui, eu acho que a atividade, eu estou procurando a base legal só dessa questão, mas o Google é bem difícil, né, porque aparece tudo sobre DPJ, mas eu tem votos do Rafael falando isso. Se me der um pouco mais de tempo, eu consigo resgatar, que em votos dele que ele fala isso, que até 97, a DI e RPJ tinha efeito de confissão. E aí, por isso que a atividade, acho que o Caio pediu para falar também. Então, antes de você votar, eu vou passar a palavra para o Caio, depois o André também, o conselheiro André e a conselheira Edeli também gostariam de falar. Então, vamos passar Caio, André e Edeli, nessa ordem, tá? Pode falar, Caio. Eu concordo, doutora Lívia, e eu também acato, já acatei em outras votações nessa turma mesmo. A grande questão aqui é que, no caso, é irrelevante. Na verdade, a gente vai até além. O fato de ela ser constitutiva até confirma, porque eu trouxe aí a cópia das apurações, exatamente como ele apurou base de cálculo negativa, não foi nada, foi constituído. Então, obrigado pelo alerta, mas eu só quero esclarecer, eu também concordo, se houvesse um saldo positivo apurado nessa DIRPJ, de exercício 97 no calendário 96, a minha conclusão seria, inclusive, oposta. Mas exatamente como o contribuinte ele só apurou base negativa, o fato dela ser constitutiva ou não é relevante para mim, a partir do momento que no nada foi constituído, ok? Então, era isso que eu queria só registrar, que eu me atentei para isso, mas é irrelevante para a minha conclusão. Vou passar para o André, Edeli, depois a Lívia de novo. Conselheiro André, por favor. Não, pois bem, acho que a discussão aqui bem retrata aí a pluralidade de entendimentos a respeito aí da questão. Eu até agradeço a conselheira Lívia, mas porque foi um pouco sucinto na minha fala. De fato, conselheira Lívia, tem efeito de confissão de dívida, sim, mas como bem colocado pelo relator, o sinal é negativo. E aí, por esse sinal ser negativo, entendo que não, a gente não entendo que não teria
esse condão de estar alterando o prazo, tá? Então, seria exatamente confissão, isso é fato, não acontece, mas na linha do que o relator colocou, por ser esse sinal negativo, não teria aí esse débito, nenhum débito confessado, tá? E aí, eu entendi que tem nesse sentido, tá? Então, por isso que eu acompanhei o relator, tá? Conselheira Edeli, por favor, você pediu para falar, né? Não precisa mais, eu não tinha visto que o Caio tinha levantado a mão e ia falar a mesma coisa que eu. Ah, tá ótimo. Então, vamos continuar com a doutora Lívia no voto. Tá. Essa é exatamente a minha divergência, acho que para a posição da doutora Edeli, que acho que já tinha ficado clara, né? Ela exige declaração positiva, não é, Edeli? Acho que é isso? Não sei, bom, estou botando palavras também, nada, mas eu exijo, para fins de decadência, eu exijo declaração. Eu declarei -2, o fisco já pode, a partir dali, saber que aquilo não é -2, aquilo é 3, 4, 5, enfim. Então, a partir dali, o fisco já tem já tem a possibilidade de ver se está diferente ou se aquilo que eu falei está certo ou não. Por isso que, para mim, não faz diferença estar negativo ou positivo, o que interessa é a atividade do contribuinte de declarar, e dali o fisco vai poder revisar aquela declaração, porque já teve uma declaração constitutiva por isso, eu achava até que a posição da doutora Edeli, que é também pela atividade, eu acho, depois a doutora Edeli vai ter a possibilidade de falar, era essa, agora eu estou sabendo que a do André é essa, também não, acho que nunca tinha visto essa questão de negativo, né, mas para ficar claro, então ficou bem claro a do doutor André, então, mas por isso que eu abro a divergência, eu gostaria de fazer declaração de voto também, porque vai parecer que eu estou indo contra o repetitivo, então eu só quero deixar claro que, e até eu fui abrir divergência lá no caso da Viviane, que foi citado também, e só para não estou indo contra o repetitivo, não quero perder meu mandato, é só porque eu tenho uma interpretação diferente do repetitivo aqui, vou deixar claro na declaração. Ok, doutora Edeli? Vamos lá, eu divirjo, né? Não é porque é a primeira relatoria do Caio, né? É só porque eu já estou cansada de divergir disso. Aqui a declaração entregue, preenchida, e o auto, inclusive, decorre de uma revisão de malha de declaração de imposto de renda. No caso da Viviane, eu a acompanhei porque a DIPJ estava zerada. Entregue DIPJ, mas não foi preenchido valores. Aqui a DIPJ foi entregue, o contribuinte informou sua apuração, né, e o que importa para mim é evidências de apuração. Né? Então, nesse sentido, entendo que aqui o mês de julho está sob a regra do 150. Né? No questionamento quanto à validade da DIPJ, foi mantida a sistemática de lucro real, né? Então eu não aplico quando a DIPJ está zerada, quando é feito o arbitramento dos lucros, né, quando há outras evidências que desconstituem essa apuração, né, mas a fiscalização validando a apuração e revisando para constituir, para formalizar o lançamento suplementar, aí independente de qual é o resultado, se é saldo negativo, se é prejuízo fiscal, se é valor apurado, né, débito a pagar, né, isso para mim é suficiente para atrair 150 e por isso divido. Doutora Amélia, como vota? Eu também já votei nessas situações no mesmo entendimento da doutora Edeli, então eu também vou ter que acompanhar a divergência da doutora Edeli. Conselheira Viviane, como vota? Eu acompanho o relator, né? Você acabou citando o voto meu aqui anteriormente, nessa posição, nessa linha mesmo, da ausência de pagamento pelo 173. Acompanho o relator. Conselheiro Tozelli. Fiquei curioso depois em outra oportunidade vou querer saber a tese da conselheira Lívia, da Edeli mais no detalhe, mas até então, para mim, a interpretação do repetitivo é a ausência de declaração constitutiva e pagamento. Se caso a ausência de pagamento, desloca para o 73. Parabenizo o primeiro voto do Dr. Caio e sigo na íntegra. Bom, na verdade, eu costumo votar como o doutor André em determinados casos, porque a minha situação eu sempre tendo a usar o que eu já usava na DRJ. E essa questão da atratividade do 150 é uma questão que, inclusive, teve uma questão na última sessão presencial, não sei se foi em fevereiro, que eu também atraí o 150, se não me engano,
Estou tentando me lembrar, e eu não estou lembrada do caso. Então, eu acho que eu vou pedir vista, Caio. Você desculpa se esse é o primeiro processo, mas como eu votei e deu até uma questão, teve questões ali que eu preciso reviver, eu preciso dessa vista, porque foi um voto meu que gerou uma polêmica na turma na época, e eu preciso saber se é exatamente esse caso para poder ficar segura para votar da forma como realmente eu votei naquele outro. Se não é o caso, aí para ver se vai para um 7-3, mas eu preciso dessa certeza, então eu vou pedir vista nesse seu processo. Sei que é o primeiro, mas eu vou precisar para ser coerente com o que eu votei em fevereiro, porque já deu confusão naquele processo, tá? Eu fico honrado. Aí essa é vista para mim. Tá? E aí eu converto em coletiva também, para já poupar o tempo também, tá? Então, essa foi convertida em coletiva. Vamos para o próximo, agora é o 20, é do Caio, do conselheiro Caio ainda, Lemar S.A. Comércio. Presidente, então, eu vou fazer uma pergunta. A matéria é idêntica. É absolutamente idêntica. E aí, como exatamente a gente está numa sessão virtual, eu te pergunto se eu procedo a um relatório ao início do voto, mas eu adianto que o meu entendimento foi idêntico, a situação de fato se não é quase idêntica. A minha constatação é de que também não houve pagamentos, declarações no ano, mas talvez pelo registro e pela garantia de que haja um efetivo julgamento, não te pergunto se vale a pena prosseguir. Mas a gente prossiga. A gente só cita, faz um resuminho rápido, porque como está gravado, e aí pode gerar alguma questão do contribuinte, tá? Como é outro contribuinte, se fosse repetitivo, né, não teria problema. Mas aí, nesse caso, só dá um apanhado geral e aí a gente já proclama o resultado, tá bom? Só um apanhadinho geral. Bom, então, aqui no caso em tela, só um segundo, deixa eu ajeitar aqui. Opa. Aqui no presente caso, o que a gente tem é um recurso especial também da Procuradoria da Fazenda Nacional contra a acórdão da terceira turma especial dessa primeira sessão, em maio de 2010, que deu provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte para afastar a qualificação da multa e reconhecer a decadência de parte do crédito tributário. A exigência novamente é CSLL. No caso, o contribuinte também, da mesma forma, procedeu a uma compensação com base de cálculo negativa acumulada superior ao limite legal de 30%. O contribuinte possuía um mandado de segurança impetrado, mas nunca teve liminar, nem sentença concedendo a segurança, e no momento da fiscalização existe uma apelação do contribuinte conclusa para a decisão do TRF. Então a fiscalização entendeu que, ainda que houvesse mandado de segurança, nunca houve nenhuma decisão, né, para ele concedendo ao contribuinte o direito de compensar acima do limite de 30%, e assim ele foi autuado. O contribuinte apresentou a sua defesa, a multa foi qualificada no caso também, né, é uma questão de omissão de receitas aqui, e o contribuinte também alegou a ocorrência da decadência pela aplicação do 150, parágrafo 4. A DRJ negou provimento à impugnação do contribuinte, nesse caso pela aplicação do artigo 45, né, o já superado artigo 45 da 8212, o contribuinte vem ao CARF, pugnando exatamente pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4, a Procuradoria, e aí sim, a terceira turma especial, ela julga parcialmente procedente para desqualificar essa multa, reduzindo ao patamar ordinário de 75% e reconhecendo a ocorrência da decadência pela aplicação do 150, parágrafo 4º. Ok? A Procuradoria não apresenta embargos e interpõe imediatamente o recurso especial, alegando a mesma tese do caso anterior, que exatamente pela ausência de pagamento e uma total situação de compensação, deveria ser aplicado o artigo 1731, vez que não há nada a se homologar dentro daquele entendimento fixado no STJ, em sede de repetitivo. O recurso foi integralmente admitido,
ao contribuinte foi concedido o direito de oferta de contrarrazões, o contribuinte contrarrazoou e ele pugna pela improcedência da tese da Fazenda. Na sequência, os autos foram distribuídos para esse conselheiro. Vou passar a admissibilidade. A contribuinte, ela apresenta contrarrazões, mas não se insurge contra o conhecimento. Não existem razões específicas no recurso especial, nas contrarrazões da contribuinte contra o conhecimento, mas apenas contra o mérito. Então, nesse sentido, fazendo uma análise bastante objetiva do paradigma 230100-253, manifesta a existência do dissídio jurisprudencial necessário para o manejo do recurso especial, de forma que eu reitero os termos do despacho de admissibilidade conhecendo o recurso fazendário. Então, aqui há mesmo o debate do caso anterior, como fica a contagem do prazo decadencial na hipótese de inexistência de pagamento por parte do sujeito passivo em relação à CSLL. A recorrente alega que, ainda que se aplique o artigo 150, parágrafo 4º, especificamente para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, no caso, ele identifica que houve o inadimplemento da CSLL, abre aspas, né, no caso, impede de destacar que o contribuinte não recolheu a CSLL, por aí vai, a Fazenda aponta para uma compensação integral da base de cálculo negativa de diversos períodos. Então, este caso, ele talvez não tenha aquele mesmo detalhe da apuração negativa, né? Então, eu vou aqui dar um salto para as folhas 8, né? Para as folhas 8, últimos 2 parágrafos da folhas 8 do meu voto, eu ponho, ainda que a negativa da ocorrência da decadência da CSLL exigida tenha sido inicialmente, quando o julgamento da impugnação fundamentada no 45, inciso 1º da 8212, vindo este feito a referida tese acerca da necessidade da existência de pagamento prévio para a atração da regra do 150, parágrafo 4º, apenas no especial, foi conferido ao contribuinte direito processual de apresentação de contrarrazões. Em tal peça de contrarrazões, a recorrida nada comprova e nem aponta, mesmo que para um mero indício de existência de recolhimentos prévios para o ano calendário de 97. Também nada demonstra a sua constituição por meio de declarações. Apenas dentro de um aparente contexto de exemplificar a sua boa-fé como contribuinte e a disponibilização de informações ao fisco, ela limita-se a afirmar que, abre aspas, durante o período, a recorrida apresentou DCTFs, recolheu os tributos que entendeu devidos, dentre elas a CLLL, entregou o DIPJ dentro do prazo, inserindo todos os dados no LALUR. Ocorre que, na verdade, essas afirmações postulatórias de contrarrazões, especificamente sobre o recolhimento da CSLL, são inverídicas, data máxima vênia, restando descreditadas e refutadas, aí sim, pela própria DIPJ 1998 acostada nos autos. Em todas as folhas da ficha 9, que vai das folhas 17 a 28 do processo, que discriminava, então, né, na DIPJ, mensal e individualmente, dos meses de janeiro a dezembro de 1997, a apuração mês a mês, tanto do IRPJ como para a CSLL, a serem antecipadas, né, expressamente constou que não se apurou, não se recolheu e nem se reteve nenhuma monta de CSLL antes de 31/12/97. Então, para exemplificar, eu trago aqui a ficha 11 da DIPJ, então eu já citei lá atrás as folhas 17 a 28, que são as folhas mês a mês da ficha 9 da DIPJ, né, que são as estimativas e a apuração mensal, e como eu disse, estavam zeradas em recolhimento e retenções, ou mesmo apuração. E na ficha 11, que é a discriminação da apuração final, pode também se observar que o que houve foi uma compensação total. Então, em momento algum foi apurado CSLL devida, que não na declaração de ajuste, ok? E isso em 1997, exercício 98. Posto que não há notícia ou qualquer indício de erro nas declarações do contribuinte, ou mesmo de retificação, não se pode presumir como falsas informações lá constantes. Muito pelo contrário, como eu já disse, a DIPJ tem presunção de legitimidade, por aí vai, e constitutiva a depender, né, da época, como bem ressaltou a conselheira Lívia.
Igualmente, como mencionado no recurso especial fazendário e observando as informações do TVF e os cálculos da autuação, não houve por parte da fiscalização a detecção de qualquer pagamento de CSLL pela contribuinte, apenas compensação de saldo apurado ao final do período, e esse saldo apurado somente no ajuste, ele foi compensado com base de cálculo negativa acumulada, exatamente deu ensejo à infração aqui lançada. Então, resumindo, presidente, eu estou aplicando exatamente o mesmo entendimento, no sentido de dar provimento ao recurso especial da Fazenda para aplicar o artigo 1731 diante da inexistência de nenhuma apuração antes do momento do ajuste, certo? De CSLL devida ou constituição por outro meio. Ok, eu vou colher os votos então, e aí vamos fazer a rodada então, porque a vista foi para mim, né, então a gente colhe os votos antes então. Conselheiro André. Picotando. Acompanhe o relator, senhor presidente. Agora foi. Conselheira Lívia. Aqui, eu não me lembro se a DIRPJ 98, se era efeito constitutivo ou não, mas de qualquer forma eu iria por uma diligência. Então, seria a divergência, só teria que ver o quê, mas acho que vou... Bom, vejo até a vista da doutora André, para ver qual é os termos da divergência, mas a divergência acho que continua mesmo. Acho que Caio pediu para falar. Eu só queria fazer... Caio, pode falar. Obrigado. Eu queria só fazer um esclarecimento que eu cheguei a abordar a necessidade da diligência, então peço desculpas que justo nesse caso eu decidi, né, ser mais resumido. Então eu entendo que, daí eu repito, se você olhar as folhas 17 a 28 dos autos e depois as subsequentes, aí é meu entender, eu só estou esclarecendo, eu já entendo que não haveria qualquer outro elemento que não... ou seja, todas as provas de constituição e pagamento já estão nos autos, né? Então, eu não entendo muito de onde haveria a provocação para a realização de uma diligência, ok? É só para falar que já estava abordado, pelo menos, se você quiser caminhar. É que a diligência só seria se eu concluir que a DRPJ 98 não tem efeito de confissão. Isso eu não sei. Isso, mas... Dá uma olhada, porque isso que eu quis dizer, resumindo, eu pus as folhas, Lívia. Então, você não quer dar uma olhada de, às vezes... Não, mas isso é só zerado. Se não tiver efeito de confissão, mas de qualquer jeito, senão eu teria que pedir vista. Mas se tiver zerado, entendeu? Se tiver tudo zerado, você também daria uma diligência? Sim, por isso que eu sabia que eu divergia dele, não lembrava em que aspecto. Para mim, qualquer declaração constitutiva vale. A questão é que eu não sei se é constitutiva mesmo zerada. Mas, Tá, então, sim, no caso... zerada. Aí o fisco pode, a partir do momento que ele apresentou a declaração, o fisco pode olhar se aquilo está certo ou não, esteja zerado, esteja menos ou mais. Então, só se aplicaria o 1731 quando o contribuinte não transmite declaração constitutiva. Tozelli quer falar. Uma dúvida fática aqui, porque eu vi que, na verdade, o caso não me parece ser igual o anterior, porque aqui tem pagamento de CS ainda que no ajuste. O que está sendo cobrado? Não é a CS? Perdão, Tozelli, não é pagamento. Então, o que aconteceu? Chegou no ajuste, ele vai de janeiro a dezembro, apura 0,000. Aí, no ajuste, ele não chega a apurar, ele, no fim do cálculo da CS dele, ele faz uma compensação integral. Entendeu? Entendi, na verdade, entendi. Então, ele não recolheu o CS. Não recolheu e nem constituiu. Isso, se você for ver direitinho aqui as folhas 9 do meu voto, tá a ficha 11 da DIPJ. E aí na ficha 11 aparece essa manobra, que ele ainda na formação de base de cálculo dele, ele procede a essa compensação integral. Aí ele chega no final, tá lá, contribuição social devida 0, entendeu? Então, inclusive, ele nunca apurou nada, e quando chega no ajuste, ele faz uma declaração integral acima dos 30%. Não, eu tinha entendido outra coisa, então tá perfeito agora, obrigado. Imagina. Doutora Edeli, como voto?
doutora Lívia já votou. Só um minutinho. Esse caso, ele é para, conforme a concepção, mais severo do que o outro, porque no anterior, a contribuinte aparentemente não compensou integralmente a base de cálculo de CSL do período. Né? Aparentemente, falo aparentemente porque a fiscalização juntou no auto de CSL só a ficha da DIPJ referente à apuração do lucro real. Mas existe, o auto de infração é instruído com relatório de malha, que vem ali o valor declarado. E no valor declarado, consta aqui a informação das linhas, que no processo anterior ele compensou acima de 30%, mas chegou a apurar uma base de CSL. Mas aí ele devia ter, não sei, porque no final a apuração é de saldo negativo. E nesse caso do entendimento do conselheiro Caio, eu entendo aqui que ele faz afirmações verídicas nas contrarrazões, né? Tudo é uma questão de como se lê, né? Ele diz, apresentou as DCTFs, recolheu os tributos que entendeu devidos, dentre eles a CSL. Então, mas ele não recolheu o CSL. Ele recolheu zero, porque ele entendeu devido zero. Entregou a DIPJ dentro do prazo e inseriu todos os dados que vieram do LALUR comunicando a utilização de prejuízos fiscais. Então, ele fez tudo o que ele deveria fazer para denunciar ao fisco a sua apuração e, por isso, eu entendo aplicável 150 e divido, mantenho minha divergência. Olha, eu só fiz... Fala, Caio, fala. Eu só fiz a observação de inverídica e mantenho, obviamente com todo respeito, porque na minha leitura, e a mantenho, quando você está falando da existência de recolhimento e deliberadamente sobre a acusação, sobre a alegação da Fazenda Nacional, em especial que não há recolhimento, e vem o contribuinte contra razões e fala, existe recolhimento, data máxima vênia, o contexto é esse. Então, eu vejo que ele quis dizer que durante o período, ele recolheu tudo que entendeu devido, e o período era ali dentro daquele ano de apuração, né? Ok, mas eu mantenho minha posição. Eu acho que a leitura foi deliberada para dar a entender que havia pagamento, e não há. Conselheira Amélia. Eu também mantenho a posição e acompanho a divergência. Conselheira Viviane. Com o relator. Conselheiro Tozelli. Com o relator. Tá, então, Caio, lá vou eu. Tá? Os dois, então, ficam comigo, próxima sessão, aí eu já entrego também, se precisar de declaração de voto, eu vou pesquisar melhor aí, porque eu fiz um processo recentemente, acho que foi em fevereiro, então continuo com essa questão aí de dirimir essa minha dúvida, tá bom? Então, fechamos aí o 20, agora o 21 é meu, CDMA participações. Vamos em frente. Já está na pasta, tá, gente? Então, final 2002, 51. São dois CDMA, final 2002, 51. Acharam? Tudo certo? Acharam? Todo mundo achou? Tá. Então, eu vou começar, tá? Vamos lá. Trata de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, com amparo no 67.2 do RICARF, aprovado pela portaria MF 256 de 2009. O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela recorrente, prazo prescricional para que o sujeito passivo pleiteie a restituição do indébito. Alega a recorrente o seguinte:
circunscreve a controvérsia tratada no presente recurso especial acerca do prazo legal para a formulação dos pedidos de restituição de indébitos em data anterior à edição da Lei Complementar 118 de 2005. No entendimento da hora recorrente, quanto ao tributo que se busca a restituição, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo previsto no artigo 681 somente teria fluência após o prazo para homologação, que também é de 5 anos, conforme prevê o 150, parágrafo 4º. Porém, para os julgadores que participaram do julgamento do Acórdão 301.0063, o referido prazo seria de 5 anos contado da data de extinção do crédito, que no entendimento dos julgadores seria a data do pagamento, ou então o último dia do período de apuração, conforme se extrai da ementa abaixo. Decadência. No caso de tributo pago a maior, o direito de pleitear a restituição extingue-se no decurso do prazo de 5 anos contado da data de extinção do crédito tributário. Porém, tal decisão não pode prevalecer, pois contrapõe a decisão proferida pelo segundo Conselho de Contribuintes nos autos do PAF, número 13.603, 00907-9980, recurso 142972, acórdão 204, 03003, como se verá a seguir. É certo que, anteriormente à edição da Lei Complementar 118, o prazo para requerer restituição de créditos indevidamente recolhidos era de 10 anos, tese de 5 mais 5. Motivo pelo qual resta absolutamente tempestivo o pedido formulado pela recorrente. O entendimento de impossibilidade de aplicação pretérita da Lei Complementar 118 recebeu respaldo não apenas no Super STJ, mas também na nossa elevada Corte Judicial, STF. De todo modo, o que importa no presente caso é que o entendimento exarado no acórdão combatido não pode prevalecer, visto que contrário àquele já manifestado pelo segundo Conselho de Contribuintes no acórdão 204.003. PIS de decadência, prazo de restituição, 10 anos a partir do fato gerador. O prazo para restituição dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é de 10 anos contado do fato gerador. O artigo 3º da Lei Complementar 118 será aplicável a fatos geradores ocorridos após o início da sua vigência. Intimada para tanto, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pedindo preliminarmente que o recurso não seja conhecido e, no mérito, ele seja improvido. É o breve relatório, vou passar para o voto, que não temos sustentação oral. Inicialmente, deve-se ressaltar que o presente recurso especial foi interposto em 15 de 8 de 2011, tendo o despacho que o admitiu sido exarado em 12 de 8 de 2013, ainda na vigência do já revogado regimento interno do CAF aprovado pela Portaria 256 de 2009. A Fazenda Nacional alega que o especial não deve ser conhecido, uma vez que na data em que o recurso foi interposto, o acordo apontado como paradigma 204.03003 já encontrava reformado desde 2 de 2 de 2010 pelo acordo 9303-00622 na matéria que aproveitaria recorrente. Sob a admissibilidade do recurso especial, artigo 67, parágrafos 4º e 10 do anexo 2 do RICAF, aprovado pelo MF, assim estabelecia. Aí vem parágrafo 4º, na hipótese de trato caput, o recurso deverá demonstrar a divergência. E no 10, acordam cuja tese, na data da interposição do recurso, já tiver sido superado pela Câmara Superior, não servirá de paradigma. Pois bem, uma vez que o acórdão paradigma já havia sido reformado pelo acórdão 9303-00622, na data do recurso especial foi interposto, entendo que incide ao caso o disposto na norma citada, razão pela qual voto não conhecer do recurso especial por falta de pressuposto na sua admissibilidade. Então, gente, eu começo com essa situação, né, pelo conhecimento do recurso. Fala, André. Oi, pode falar. Pois bem, só abrir. Pode falar, né? Tá, pois bem, só para debate, essa questão da data da sessão, ela já foi apreciada aqui em outras ocasiões. Eu não sei se, eu acho que nesse colegiado em específico não, tá? Eu estava já pesquisando no sítio do CAF, a data da publicação do sítio, tá, senhor presidente? E aí a data da publicação do sítio, aí eu gostaria que os colegas confirmassem, eu fiz a pesquisa rápida e não sei se, eu gostaria que vocês confirmassem, por gentileza. Tá, a data da publicação que encontrei, ela consta 6 de janeiro de 2012, tá? Então, aí no caso, aí entendo que, quer dizer, foi dada publicidade, né, para a sociedade, do conteúdo dessa decisão só nessa data de 6 de janeiro de 2012, não obstante a sessão ter ocorrido ali anteriormente, né? Então, assim, aí me parece, né, senhor presidente, que aí
tomando-se como referência não a data da sessão, mas sim a data da publicação, quando foi conferida essa publicidade do teor da decisão, que aí o recurso especial ele não estaria infringindo essa norma regimental, tá? Então, eu queria só que os colegas debatem ainda, confirmassem a data e também para ver se o entendimento é esse mesmo, né? Não, tudo bem, porque aí pode ser, eu posso mudar, se for o entendimento do colegiado, e aí eu também realmente não tinha essa percepção dessas datas, né? Então, para mim, de pronto, eu vi que foi reformado e que aí já estaria fora, então já não serviria de paradigma, mas eu estou aqui, já falei, a gente é um dia de cada vez, então, se o colegiado entender, eu reformulo o meu entendimento sem problemas, eu não tenho a questão do conhecimento, ainda estou na fase do aprendizado, não tem problema nenhum. Como a doutora Lívia concorda com o doutor André, o que a gente já falou... Tá, eu ia ressaltar exatamente a questão da data e acho importante ir para a ementa também, porque às vezes a gente discute umas coisas que parecem pequenas, mas indo para a ementa vira precedente, né? Acho que seria importante a gente, já que a gente está voltando a essa matéria, também, se for o caso, ir para a ementa qualquer que seja o resultado. Mas eu considero que é a data da publicação também. Tá. Então, alguém diverge de que é a data da publicação? Porque aí eu vou conhecer e aí a gente passa para o... Fala, André. André e Edeli. Pronto, pode falar, André. Não, eu só gostaria que alguém mais confirmasse essa questão da data que eu vi, tá? É só, assim, se eu tinha visto também. Colegas confirmarem, só para isso. Edeli? Eu confirmei também a publicação em 2012, 6 de janeiro de 2012. O que eu estava era procurando no manual de admissibilidade para ver se essa questão não já tinha sido levada para o manual, porque a gente sempre discutiu muito isso, essa questão da publicação. Eu acho que a primeira turma discutiu isso em função dos paradigmas da Gerdau, de agem interno, até onde podia... Até depois que ele foi reformado, teve uma discussão grande sobre o momento em que ele deixaria de ser paradigma para recurso especial. Vocês devem ter discutido nesse caso concreto, específico. Mas eu tenho essa... para mim, eu achei que era já tão claro que era a data de publicação, que até estaria no manual de admissibilidade, mas eu não estou encontrando. Não, eu realmente não vi nada assim, por isso que eu também tendi a não conhecer. Mas aí não tem problema não, é uma situação para mim que é nova, eu não sei, acho que não participei do caso, eu não me lembro que eu só estava começando, não lembro se estava presente ou se cheguei a aprofundar essa discussão, não lembro. Quando é que foi o caso da Gerdau? Acho que nem eu estava. Você não estava, não. Eu não lembro, eu não lembro de nenhuma discussão nesse sentido. A primeira interpretação, o primeiro referencial da sua decisão, que é interpretar aquele parágrafo do regimento antigo como uma vedação a paradigma reformado, esse eu me lembro que é um entendimento firmado, sim, pela primeira turma. Embora ele não seja, o regimento antigo não tenha a clareza que tem o regimento atual, né, você entendeu o conteúdo mínimo que aquele parágrafo teria quando fala de reforma de tese, né, seria de, pelo menos no caso concreto, né, isso seria indiscutível, que reformado, agora a data da reforma... não me senti confortável, né, não me senti confortável. De todo modo, se for realmente a data da publicação e for esse o marco, aí lógico que não teria por que eu entender diferente. Eu acho que isso não foi definido em manual de admissibilidade, então
Na verdade, cada um pode ter o seu entendimento. Ah, entendi. É porque realmente, assim, eu achei... Não, peraí. Eu estou na versão antiga, o manual de 2018 trouxe. Aqui, o manual de 2018 trouxe, sim, data da publicação. Ah, então eu reformulo. Vamos lá. Isso chama situação dos paradigmas. Considera-se como data de reforma do paradigma a data da publicação do acórdão reformador do recurso especial de embargos no sítio do CARF na internet, independentemente da data do respectivo julgamento. Ainda que a sessão seja anterior à data da interposição do recurso especial, se a respectiva publicação no sítio lhe for posterior, o paradigma pode ser considerado desde que não haja outro óbice ao seu exame. Esse é o manual de 2018, eu estava lendo o antigo. Tá legal. Então, joia. Bom, gente, então, a gente, nesse caso, passamos a votação. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, nesse caso, eu vou reformular a questão do conhecimento, aí eu queria saber, assim, nesse caso, aí eu vou ter que olhar também, aí eu vou ter que olhar para ver se tem se forma divergência, porque eu nem olhei. Eu vou ser sincera, eu vi assim direto e não entrei a fundo para saber a divergência. Eu só vi que ali aquela situação não conheceria. Então, acho que vai ficar... deixa eu olhar de novo, porque... Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho. É que a objeção da Procuradoria foi só em razão da reforma. Então, na verdade, é possível admitir pelas razões do despacho de admissibilidade. Ah, então isso tá ótimo. Então eu farei isso. Todos concordam? Então eu vou conhecer pelas razões de despacho de admissibilidade, tá? E vou seguir em frente. Então vamos lá. Faço o exame de mérito. As razões para o indeferimento do pedido de restituição formulado pelo sujeito passivo encontram-se assim expostas no respectivo despacho decisório, de 26/11/2003. A contribuinte acima identificada apresenta por intermédio de seu representante legal pedido de restituição, anexo às folhas 1 dos autos processuais suprarreferidos, protocolizado em 20/12/2002, solicitando o reconhecimento dos critérios tributários relativos à contribuição social alegadamente paga de forma indevida do ano de 95. Analisando-se os documentos apresentados pela contribuinte, bem como as cópias do DARF anexas às folhas 46 a 53 CSLL dos autos processuais, verifica-se que os valores ali constantes tiveram seus recolhimentos efetuados no período de 28 de abril de 95 a 29 de novembro de 96. Em 26/11/99, o secretário, através do ato 96/99, publicado no DOU de 30/12/99, tendo em vista parecer PGFN número 1538/99, declara: o prazo para o contribuinte para pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese do pagamento obter sido efetuado com base em lei posterior declarada inconstitucional pelo Supremo, em ação declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 anos contado da extinção do crédito tributário. Artigo 651, 681 da CTN. Exposto e tendo em vista que os valores objeto da presente solicitação, CSLL, foram recolhidos nos anos 95 e 96, e considerando que o processo foi protocolado em 20/12/2002, a presente solicitação ficou prejudicada, devido à ocorrência de decadência do direito à restituição do indébito para os pagamentos efetuados a partir efetuados anteriormente a 21/12/97. Em breve síntese, entendeu a autoridade fazendária local, com base no 681 do CTN,
que o prazo para o sujeito passivo pedir a restituição do tributo é de 5 anos contado da data do pagamento indevido ao maior, e que, portanto, como no caso trata de CSLL, supostamente paga maior no período de 28 de 4 de 95 a 29 de 11 de 96, o seu direito já se encontrava prescrito quanto de 20 de 12 de 2002 protocolou o pedido de restituição. O acórdão recorrido acolheu o mencionado entendimento conforme ementa reproduzida a seguir: decadência, direito de restituição, pagamento a maior. No caso de tributo pago a maior, o direito de pleitear a restituição extingue-se com decurso de prazo de 5 anos, contado da data da extinção do crédito tributário. Ocorre que no âmbito do RE 566-621, transitado em julgado no dia 17 de 11 de 2011, e processado no rito previsto do 543B do CPC, então vigente, o STF firmou o seguinte entendimento: com o advento da Lei 118 complementar, estava consolidada a orientação da primeira sessão da STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contado do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada de 150, parágrafo 4, 156, 7, 168, 1 do CTN. A Lei Complementar 118 de 2005, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contado do fato gerador para 5 anos contado do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, nova no mundo jurídico, deve ser considerada uma lei nova. E na ocorrência de violação à autonomia e independência dos poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição do indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando de imediato pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata das pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicou ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos e proteção da confiança e da garantia do acesso à justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por essa Corte no enunciado 445 da súmula do Tribunal. O prazo vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também ajuizassem as ações necessárias à tutela de seus direitos. Na aplicabilidade do 2028 do Código Civil, pois não havendo lacuna, a Lei Complementar 118, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida a sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede a iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte da Lei Complementar 118, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos, tão somente as ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do 543b, parágrafo 3º do CPC aos recursos sobrestados. Ou seja, decidiu o STF, em ação de repercussão geral, que para as ações ajuizadas antes de 9 de julho de 2005, o prazo para o sujeito passivo pedir restituição de tributos sujeitos à homologação é de 10 anos, contado da data da ocorrência do respectivo fato gerador, nos termos de 150, parágrafo 4, 156, 7 e 168, 1 do CTN. Para as ações ajuizadas a partir de 9 de julho de 2005, o referido prazo é de 5 anos, conforme artigo 3º e 4º, primeira parte da Lei Complementar 118 de 2005. O acórdão recorrido deve, assim, ser reformado, pois como o fato gerador mais antigo da CSL, supostamente paga maior, ocorreu em 95, janeiro de 95, e o pedido de restituição foi protocolado em 20 de 12 de 2002, antes de 9 de julho de 2005, o prazo prescricional é de 10 anos e, portanto, se encerraria em 31 de 1 de 2005. De se ter em conta o disposto 91 da súmula CARF, de caráter vinculante, ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos contado do fato gerador. Tendo em vista o exposto, aí eu vou conhecer aqui, e aí voto para dar provimento, determinar aí eu entendi que deveria examinar o restante, porque só ficou na questão da decadência e o exame de mérito não foi examinado nesse caso. É o meu voto. Tosélio quer falar antes do voto? Apertou a mão? Na verdade, eu queria dar um passo atrás. Eu não entendi ainda por que qual é o entendimento aqui do colegiado para não aplicar o parágrafo 10 do regimento,
que é justamente a reforma no preço do paradigma. Eu não entendi. É a data da publicação, é porque eu entendi que não se aplicaria porque eu contei da data do julgamento. Só que a Edeli achou o manual de 2018 e aí realmente eu não vi, eu não participei dessas discussões acerca desse assunto, e aí seria a data da publicação. Então, como foi publicado em 2012, e aí, então, estaria amparado pela... Ou seja, no momento em que o contribuinte juntou o paradigma no protocolo do recurso, não tinha sido reformado, porque não tinha sido publicado, é isso? Isso. Tá bom. Tá? Perfeito. Tá. Então, agora podemos votar o mérito? Conselheiro André, como voto? Acompanha a relatora? Não estão ouvindo? Tá. Tô. Acompanha a relatora, só para evitar possíveis desembargos, relatora. A senhora fala devolver para a origem, devolver para a unidade preparadora. É isso, não é? Me parece que desde a unidade preparadora... Eu só entendi que você acompanha a relatora. O indeferimento. Tá. Vamos lá, de novo. Eu entendi só que você acompanha a relatora, mais nada. Vamos devagar. Tudo bem. Então, repetindo. No fim do voto, há determinação para o retorno à origem. O que a relatora entende por origem? A origem é a repartição da Receita Federal, que é o meu entendimento nesse caso aqui. A origem é a unidade preparadora, só para poder estar acompanhando. Porque, na verdade, essa questão ninguém viu. Porque se voltar para a DRJ, eles vão mandar para a unidade de origem. Então, sempre acho melhor a unidade de origem, que é a DRF, né, jurisdicionante do contribuinte, porque se mandar para a DRJ, eles não vão ver, eles vão mandar para a unidade de origem. Então, eu geralmente costumo fazer assim, já mando direto para a unidade de origem. Mas também não sou nada contra mandar para a DRJ, não, mas eu acredito que a DRJ vai mandar para a unidade de origem, porque ninguém viu isso, porque o ato do secretário, ele abrange toda a administração da Receita Federal. Então, desde o início, desde o princípio, ninguém vai direto na questão decadencial, e ninguém olhou esse mérito aí. Então, tem que se começar o contencioso do início. É a minha visão. Não, perfeito, senhor presidente. Porque a minha dúvida foi em relação à terminologia, tá? Só colocou origem. E aí, então, eu compreendo que nesse caso, também compreendo que nesse caso, cabe o retorno dos autos para a unidade preparadora, unidade de origem, que seja, que foi proferido o primeiro despacho de decisões, e desde lá, já não foi efetuado um exame, vamos dizer, do mérito aí, da repetição, por conta da alegada prescrição, tá? Então, é só a questão da terminologia, origem, então, entenda-se a unidade preparadora, a repartição da Receita Federal, acompanha o relator. Conselheira Lívia. Acompanha, acho que vale colocar só a DRF, né, porque aí fica claro que é a origem. Origem é original. Perfeito. Conselheira Edeli. Acompanho a relatora, só esclarecendo, para ficar tranquilo. O paradigma, ele é perfeito para caracterização da divergência, ele já aplicava lá o entendimento de que o prazo de 10 anos, ele é válido até a lei complementar, até a partir 2 da lei complementar 118, e sempre tenho dúvida nesses casos quanto à extensão do provimento, o contribuinte pede no recurso especial para se afastar da prescrição, por isso dar provimento e o retorno em consequência para a unidade. A relatora. Conselheira Amélia. Eu também acompanho, só tem acho que foi um erro aqui de digitação, aquele do parágrafo quase no final, 9 de junho, né, não julho. Ah, sim. Porque é meu aniversário, inclusive. Tudo acompanho. Bem. Conselheira Viviane. Acompanha a relatora. Conselheiro Tozelli.
Presidente, minha única dúvida, a doutora Edeli já levantou, a gente discutiu muito os efeitos disso no julgamento, quando você pede a providência para uma análise do crédito na turma de origem, como faria, se é parcial ou se é total provimento. Isso era uma discussão enorme na nossa turma, até que o conselheiro Neudson, sempre cirúrgico e preciso, pelo menos para mim, me convenceu de que seria parcial o provimento. E eu sempre defendi também na sua linha, ele é engraçado ouvir você, que exatamente, quando eu pedi uma coisa, levou outra, quer dizer que... Mas eu acho que seria, assim, eu estou aqui, não vai mudar muito, mas assim, como aqui nós somos o mais técnico possível, me parece ser parcial, porque a matéria não se encerrou, né? Ou seja, a gente não sabe qual é o efeito desse resultado, não é, o contribuinte não levou o crédito, e é isso que ele quer neste processo. Então, você dar provimento total, eu acho que fica incompatível com a orientação, porque o contribuinte não levou o crédito, era reanalisado. Então, o padrão da nossa turma era sempre colocar parcial provimento, devendos altos, era retornado a DRF, inclusive o professor Neudson, no caso, que ele é o especialista em deconto, ele, inclusive, o nosso colegiado sempre usou o final do dispositivo, que ele para ele é fundamental, e me convenceu também em termos de eficácia disso na repartição, que é retomar o rito processual desde a sua origem. Não sei se a CSRF já analisou isso ou não, mas lá isso foram várias brigas quanto à terminologia do dispositivo. Feita a ressalva, isso é uma mera proposta para a gente ver, mas sem interferir. Tá? Então eu acompanho no mérito, mas só com essa terminologia, se não seria um parcial provimento. Tá. Vou passar a palavra para a Edeli e para o André, depois eu volto para o Caio, tá, Tozelli? Então, vamos lá, Edeli. Só esclarecendo, né, que essa definição da extensão do provimento aqui na Câmara Superior, ela é um pouco diferente, porque a gente decide a tese, né? Então, o que sobe é você definir qual a contagem do prazo prescricional aqui nesse caso, né? Foi isso que subiu. Há casos em que o contribuinte vem no recurso especial e pede, olha, o meu prazo prescricional era de 10 anos, então me reconheça o direito creditório. E aí a gente dá provimento parcial, afastando a prescrição e determinando o retorno. Nesse caso, o contribuinte pediu, afaste a prescrição. Então, por isso o provimento é total. Ele não pediu o reconhecimento do direito creditório. Ele só pediu para afastar a prescrição e aí é dar provimento, na minha opinião, dar provimento com retorno. André, conselheiro André. Já resolveu? Então faço mesmo as palavras dele também, conselheiro Tozelli. Passo a palavra para o conselheiro Caio. Só acrescentando, muito pertinente, né, o que o Tozelli levantou, e eu pessoalmente, alinhado com a dele também, mas eu olho para o recurso. Eu sou bastante objetivo. Qual é o pedido? E é o pedido que vincula a pretensão que ele trouxe ao colegiado. Então, é isso. E, posto isso, eu acompanho a relatora. Então, pessoal, é conhecido por unanimidade, eu vou refazer aquela parte do conhecimento, e deu provimento por unanimidade com retorno à unidade de origem DRF. Tá certo? Então, vamos continuar. Doutor André. Depois do doutor André, eu faço intervalo, tá, gente? A imagem do Caio está congelada. Então tem que entrar, tem que sair e voltar. Eu estou congelado? Tá, sai e volta para a sala, tá? É o mesmo link. Então, vamos lá. Vamos aguardar o Caio entrar aí. Só não precisa parar a gravação não, Tainá. Não precisa parar a gravação não. Vai entrar já já. Se ele não entrar, a gente para, tá? Vocês conseguem me ver? Estamos te vendo e ouvindo bem. Agora sua boca está mexendo. É que, na verdade, eu sou ventríloco. Eu não estava com... Agora podemos começar. Doutor André, Luzon Veículos 22 da pauta.
Pois bem, no contexto da pauta temática, aqui estamos falando também de decadência, e aqui no caso é um recurso especial interposto pelo ZON, em face de decisão proferida ali pela tribuna ordinária, no qual foi negado o provimento ao recurso voluntário. A autuação fiscal aqui, ela trata, na realidade, de um lançamento de ofício de PIS, tá? Relativo a fatos geradores de março e abril de 98, tá? E por quê? Houve um pedido de compensação desses débitos, esse pedido de compensação com créditos de saldo negativo de RPJ, tá? Essa compensação ela não foi deferida, e aí, no caso, eu tinha a decisão recorrida a mínima diligência unidade precatória, e nessa diligência o resultado dela foi no sentido de que os créditos de RPJ não seriam suficientes para extinguir os débitos de PIS, e então a decisão recorrida ela manteve esse lançamento de ofício. Tá? E então o recurso, a contribuinte apresenta, interpõe um recurso especial para contestar essa decadência, apresenta como paradigma um acórdão, o 3432-0085, no qual ela vai recorrente, tratando do mesmo aspecto temporal, mas relativo a COFINS, tá? Idêntico o caso. Tá? O despacho de exame de admissibilidade deu seguimento para esse recurso, e a PGFN ela apresenta as contrarrazões, discorrendo ali sobre a interpretação ali de que caberia haver o pagamento, né, por deslocamento do prazo decadencial. E aí, aqui vale registrar, e até os senhores me questionarem, porque esses autos estão aqui conosco, né, tá? Então, aqui foi o seguinte, tem um despacho da terceira sessão de julgamento, tá, encaminhando os autos para a primeira sessão. Aqui, na realidade, nós temos uma situação, vamos dizer, híbrida, né? A gente tem um lançamento de ofício de PIS, mas a turma recorrida acabou apreciando, foi o saldo negativo de RPJ. E como esse saldo negativo de RPJ ele não foi suficiente para extinguir os débitos, tá, por meio de compensação, aí ela entendeu que os lançamentos de ofício de PIS deveriam ser mantidos. Tá? Então, essa a questão colocada, tá? E posso passar o voto, senhor presidente? Pode passar o voto. Tá. Então, para poupá-los aqui, vou fazer um voto. O voto é um voto amparado no direito que já estamos discutindo aí no decorrer desta sessão, tá? Não vou ler o voto. Adota as razões do despacho de admissibilidade para poder estar conhecendo do recurso e no mérito a notícia que tem dos autos aqui, tá? No mérito. Primeiro, o meu entendimento aqui sobre a aplicação do repetitivo em termos de decadência é a existência de ou pagamento ou uma declaração prévia de débito com efeito de confissão, tá? E nos autos nós temos aí uma DCTF, tá? Nas folhas 10 e 11, no qual a contribuinte confessa os débitos de PIS para os fatos geradores de 31/3/98 e 30/4/98. Então, você tem essa notícia nos autos aqui. Não localizei pagamento, tá? Mas, assim, há essa confissão desses débitos aqui por meio de DCTF, o que considero aí suficiente para poder aí aplicar o prazo decadencial nos termos do 150 parágrafo 4º, tá? Então, são fatos geradores de 31/3/98 e 30/4/98, e como a ciência do lançamento fiscal foi só às 4/7/2003, é um lapso temporal superior a 5 anos.
Só complementando, sobre a questão do conflito de competência, tá? Aqui eu falei com a presidência do CAF, até o que seria uma possível providência? A gente entender que não, olha, apesar de a decisão recorrida ter tratado de crédito de RPJ, né, ao final das contas, nós estamos tratando, discorrendo sobre o lançamento de ofício de PIS, né, tá? Só que aí a gente já tem um despacho vindo da terceira, encaminhando para a primeira, né? Compreendo se os senhores entenderem que aqui poderia ser suscitado um conflito de competência a ser resolvido pela presidência, né? Falando, não, aqui, que aí eu vou ter um despacho da terceira sessão e aí eu vou ter uma resolução da primeira sessão, né? Suscitando esse conflito. Mas, dada aí a particularidade do caso aqui, e ainda mais, que a decisão recorrida, ela acaba se pautando ali em face do saldo negativo de RPJ, preferi estar pautando e já estar proferindo uma decisão sobre o assunto. Como vota, senhor presidente? Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho. Conselheira Edeli? Só um minutinho. Só um minutinho, Edeli. O Tozelli se encontra? Sim, estou aqui. Tá. Tudo bem, tá ouvindo, né? Tá bom, tudo bem. Estou ouvindo aqui. Doutora Edeli, né? Sim. Nesses casos, o que acontece? Quando a gente tem uma arguição de decadência, né, de lançamento, em face de um crédito tributário que a gente reconhece que aconteceu a decadência porque o débito está informado em DCTF, a gente chega no ponto em que estamos dizendo que o valor não pode ser lançado de ofício, porque já é expirado o prazo para tanto, mas isso não significa que o crédito tributário está extinto por decadência, né, já que ele está confessado em DCTF. Então, eu costumo, nesses casos, fazer a ressalva de que a decadência, né, a decadência, nesse caso, ela não é extintiva do crédito tributário. E aí o que eu estou pensando é o que significa isso diante do voto do André, e por isso eu vim procurar o pedido do contribuinte em recurso especial. Né? E ele pede para declarar a perda do direito da fazenda de constituir o crédito tributário relativamente aos fatos geradores. Com isso eu concordo. Né? Só que o efeito prático disso não é, na minha opinião, a extinção do crédito tributário. Então, eu acho que eu vou acompanhar o relator pelas conclusões. Conselheira Lívia. Não seria uma extinção do crédito tributário discutido nos autos? Que a gente está discutindo os autos de infração, e esses serão extintos, né? Por decadência. Mas eu acho que para fins de execução da decisão, né, esse tipo de circunstância, não sei se quem lê essa decisão entenderia que é qualquer crédito tributário, qualquer valor equivalente, né? Então, eu faria esse esclarecimento no voto. Né, e possivelmente conselheiros divergiriam de mim, né, nesse voto. Então, por isso que eu acho que há uma divergência aqui, a não ser que o André pediu a palavra, a não ser que ele esclareça e tenha algum posicionamento próximo do meu. Né? Então, conselheiro André, defender o meu voto. Tá, conselheiro André, então, por favor. Não, vamos no voto, senhor presidente. Em face do que está posto, né, do que está devolvido, eu entendi que está suficientemente claro aí essa questão de que eu estou tratando aí dos lançamentos de ofício, de PIS, estritamente é o que está devolvido, tá?
E estou dizendo que aqueles lançamentos de PIS, fato gerador A e fato gerador B, eles estão fulminados pela decadência, tá? Então, compreendo a preocupação do doutor Edeli, se o colegiado quiser voltar pelas conclusões para acrescentar aí maiores esclarecimentos, eu volto ali, pode ficar à vontade, mas eu mantenho o voto na íntegra. Conselheira Edeli, então voto. Então, eu acompanho pelas conclusões e vou fazer declaração de voto. Ok, dever Edeli. Amélia, conselheira Amélia, como voto? Acompanho o relator. Conselheira Viviane. Oi. A minha questão aqui é a ausência do pagamento, né? Está evidenciado, conselheiro André, que não existe pagamento, né, nos autos. E aí eu não tenho... Entendo que eu não tenho como dar provimento a esse recurso especial, que caracterizaria pelo artigo 173. Ele apresentou o pedido de compensação, né? Realmente não tem pagamento. É só a declaração de 98, que inicialmente ela não é confissão de dívida, por isso é feito o lançamento e depois ela volta a ser considerada confissão de dívida. Então, nesse ponto, eu vou divergir, então, do relator. Vai negar provimento. Ok. Conselheiro Tozelli. A conselheira Viviane me colocou aqui a sementinha da dúvida agora. Só para esclarecer, conselheiro André, esse PIS aqui, COFINS, foi lançado, isso estava em DCTF, ele tinha sido extinto por compensação, é isso? Conselheiro André, pode responder ao conselheiro Tozelli? Eu acho que o André congelou, presidente. E o André sai. Já está parado ali. Você congelou. Posso adiantar, ele só não foi extinto por compensação, Tozelli, porque essa é a compensação antes da decomp. Essa é a compensação por meio de pedido de compensação, então ela não era extintiva do crédito tributário. Ah, tá, mas o contribuinte, então, ele liquidou o débito por alguma das modalidades do 156, não pagou, mas fez aquela compensação, é isso. Ele pretendeu, né? Ele constituiu o débito e pretendeu. Sim, mas... sim, formalizou até o... Sim, tá. Então, tendo isso em vista, eu também entendo que, na linha do relator, que isso aí ele faz às vezes do pagamento, então, aplicava o 150, eu acompanho o relator. Ok. André, você está congelando, então eu vou terminar a votação, sugiro que nesse intervalo você saia e volte, tá? Mas deixa eu terminar a votação, fica aí, não vai embora não. Você está me ouvindo, né? Tá, ok. Conselheiro Caio. Com o relator sem ressalvas. Eu também acompanho o relator. Então, foi por maioria, conhecimento é conhecido por unanimidade e dado provimento por maioria, vencidos a Viviane e Edeli pelas conclusões com dever, certo? Então, vamos dar um intervalo de 15 minutos. André já saiu. Vamos para a gravação, tá? Obrigada. Gravação interrompida. Tá, ok, obrigada.